A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito de territórios espirituais, tá? Como assim, pastor? Assim, quando Deus lhe dá um campo de atuação, Deus lhe dá autoridade sobre aquele campo. E, por exemplo, cada região tem ali a sua área de comando, né? Sua subprefeitura, sua delegacia regional, onde aquele lugar ali tem as autoridades para aquele local. Então, a autoridade daquele local, ela não pode sair para atuar em território de outra autoridade. No mundo espiritual também é a mesma coisa, tá? Também é a mesma coisa. Deus nos dá territórios de atuação. Por que eu digo isso? Olha, tinha uma mulher onde eu trabalhava, ela não era crente, tá? Ela era uma médica. E ela foi uma das primeiras pessoas que profetizou que eu iria ser pastor. Ela foi uma das primeiras. Ela uma vez passou, eu ficava na portaria, aí ela falou para mim assim, falou: "Júlio, você sabia que você vai ser pastor?" Falei: "É mesmo?" Ela falou: "Vai sim." Aí quando passou uns 2 anos, né, eu cheguei ao pastorado e falei para ela, eu falei: "Dona Vivian, Lília é o nome dela. Dona Lília, o que a senhora falou aconteceu, eu sou pastor." Aí ela falou: "Ah, Júlio, eu nunca erro." E ela não era evangélica, né? Ela disse: "Tem mais, você não vai ficar muito tempo aqui nesse prédio, você vai ficar trabalhando só em coisas de Deus, né?" Então veja, uma pessoa que não era crente, ela identificou que eu iria ser pastor. Pastor, mas o que isso tem a ver com o território? Você vai entender. Essa mesma mulher, ela falou para mim assim: "Júlio, eu ia comprar um apartamento aqui nesse prédio, mas eu tive um sonho que você sairia daqui e isso aqui se tornaria uma bagunça. Isso aqui vai se tornar uma coisa muito ruim de morar." E do mesmo jeito que ela falou, que ela sonhou, ela acreditou no sonho dela. Veja só, a pessoa não é evangélica, tem um sonho e acredita no sonho. Ela não comprou apartamento lá, mudou-se e saiu de lá. E tem crente que não acredita nas próprias revelações, né? Mas o que é que ela deixou claro? Que o meu campo de atuação ali, aquele território ali, naquele prédio, era por determinado tempo, não era permanente. E tudo o que acontecia ali, Deus me mostrava, porque era o meu território de atuação no trabalho, tá? Eu me lembro que um dia eu tive uma visão e eu falei para o porteiro, eu falei: "Olha, fica esperto com esse portão, que Deus me mostrou uns caras querendo invadir aqui." E da mesma forma que eu falei para eles, aconteceu. Outra vez eu vi um touro querendo entrar e eu impedia. E aí uma mulher queria entrar de todo jeito no prédio, eu não deixei. Eu falei: "Aqui você não passa." E sempre quando eu tinha essas visões, Deus me mostrava sempre uma criança ali do meu lado, que era o anjo protegendo, né? Então tem essas áreas de atuação. Enquanto eu estava ali, eu era uma autoridade espiritual naquele lugar, responsável pelo bem-estar espiritual daquelas pessoas. Aquele era o meu campo de atuação. Por determinado tempo. Deus tinha falado para mim, é 10 anos aqui. Então quando passou os 10 anos, Deus me tirou de lá. Quando eu fui trabalhar com os moradores em situação de rua, o Senhor falou para mim, me mostrou eu fechando 2,5 covas de defunto mesmo. E o Senhor falou: "O teu tempo aqui é curto, é 2 meses e meio. Fala a minha palavra. Não tenha medo, não vou permitir que nenhum te toque." Irmãos, lidar com morador em situação de rua é extremamente perigoso. Eles estão sob efeitos de drogas, sob efeitos de legiões terríveis de demônios.
e sempre armados de faca. Então, para mim era um risco iminente, mas eu tinha uma autoridade, enquanto eu estava ali, uma autoridade dada por Deus para falar a palavra de Deus. E por que eu acredito nessa coisa de autoridade territorial? Porque quando acabou o meu período lá, 2 meses e meio, eu aproveitei uma das minhas folgas para ir lá, para ficar o dia com eles no mesmo local, né? Era uma tenda. E quando eu fui lá, fiz isso, falei com um rapaz, Deus colocou muito um rapaz na minha mente, falei com ele da palavra de Deus, tive um encontro com ele, falei. E aí o Espírito Santo me repreendeu. O Espírito Santo falou: seu tempo aqui acabou. Se você voltar a vir a esse lugar, é por sua conta e risco. Então, a minha autoridade ali era enquanto Deus tinha determinado. Se você não tomar cuidado com isso, você acaba se prejudicando. Porque quando você entra numa região espiritual que Deus não lhe deu, você vai estar infringindo as regras espirituais. Porque quando Deus lhe dar uma região, você está respaldado por uma promessa e por uma proteção espiritual. Da mesma forma que Deus deu a Caleb e a Josué uma parte da terra prometida. E Caleb disse a Josué, olha, eu ainda estou com força, Deus me prometeu, eu quero. Ele foi lá e conquistou, ele matou os inimigos, porque ele tinha autoridade, a terra era dele dada por Deus, só faltava expulsar os inimigos. Então muitas vezes você se prejudica quando você quer dominar um território que Deus não lhe deu. Quer implantar uma igreja num lugar onde Deus não lhe colocou. Quer começar um ministério que Deus não lhe deu, porque ministério também se tornam territórios, tá? Eu sou pastor aqui no local, eu tenho uma autoridade de Deus aqui e também uma autoridade de Deus no espaço que Ele me deu na internet. Não deixa de ser um território espiritual. Eu entro em casas, pessoas que vêm, que eu vejo que foi Deus que trouxe para me aconselhar. Então, um dia desse eu estava lá na sede do meu pastor presidente, né? E na saída uma irmã me abordou e falou assim: pastor, porque Deus me deu muita graça perante os irmãos lá, né? Eles me conhecem. Pastor, o senhor pode orar aqui nas minhas alianças, que eu não vou fazer casamento, eu só comprei as alianças com o meu esposo. Olha a tentação. Não é que eu gosto muito do senhor e tudo. Eu falei: fale com o pastor presidente. Isso aqui é da alçada dele. Você não é membro da minha igreja. Isso aqui é da igreja do pastor presidente. Se eu faço essa oração, às vezes inocentemente, querendo agradar, eu arrumo um problema com hierarquia, porque depois... Não, o pastor Júlio orou pelas minhas alianças. Mas com que autoridade? Quem autorizou? Quem pediu para ele? As pessoas pensam que isso não é pertinente e não é sério, mas é sério. Por exemplo, tem irmãos que têm receio de fazer orações. Pastor, eu posso orar? Se é a sua família, é um campo espiritual seu, dado por Deus, tá? Você tem autoridade para orar pela sua família. Você tem autoridade para cobrar sobre a sua família. No mundo espiritual também. É um território seu. A sua família é seu território. Lembra quando o Senhor Jesus curou o cego gadareno? Ele disse o quê? O cego gadareno queria o quê? Ganhar o mundo com Jesus. Deixa eu ir contigo, Senhor. Vai para a tua casa e conta lá o que eu fiz por você. Teu campo espiritual é tua casa. Então, tem pessoas que têm um território só na casa dela, espiritual. Tem pessoas que têm um território espiritual no seu trabalho. Está ali, é um mentor, é um conselheiro, é alguém que tem poder espiritual para orar por aquelas pessoas.
E às vezes está no trabalho, mas não tem outro que é acima dele. E todas essas hierarquias no mundo espiritual têm que ser respeitadas. Quem dá territórios é Deus, tá? E a palavra de Deus diz que Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Então tem gente que tem só autoridade diante de Deus de dominar o território familiar. Tem gente que já tem autoridade para dominar outras famílias, outros campos, cidades. O Senhor diz, olha, vai para tal cidade que eu conheço aqui a irmã que me ganhou para Jesus. Ela passou na igreja e falou, pastor, eu estou indo fazer uma obra lá perto do Rio São Francisco. Na época eu até fiquei meio assim, eu falei, meu Deus, essa irmã não tem paradeiro. Ela foi para lá, Deus deu o território para ela, e dentro de 6, 8 anos ela está com uma mega igreja lá, e não roubou nenhum crente dos outros, tudo ganhando na raça, porque Deus deu o território para ela dominar. Então o que é que ela tem que fazer? Dominar e fazer produzir. Enquanto está produzindo, Deus está abençoando. O que não pode é estagnar. Então, aprenda esse mistério aqui. Procure identificar. Deus me deu que área? Às vezes você é da igreja, você tem um grupo ali que você domina aquele grupo. Você tem aquele território ali daquele grupo para você dominar espiritualmente. Por quanto tempo? Até você estar na frente. Não pode haver um passar na frente, porque tudo isso é legalizado no mundo espiritual. É por isso que muitas vezes a gente se dá mal, porque quando vai entrar em ambientes dos outros, se não tiver legalizado por Deus, acaba sofrendo. Meu cunhado teve visões, né, lá na comunidade que eu morava, reuniões no mundo espiritual a respeito da minha casa, o que era que eu estava fazendo ali, tá? Então, lá onde eu trabalhava, uma mulher foi fazer trabalho, Deus me mostrou ela fazendo trabalho contra mim, e o rapaz que ela fazia trabalho dizia para ela assim, com ele não pode mexer por causa do homem lá de cima. Então, tudo isso no mundo espiritual, ele é contabilizado, tá? Eu tenho responsabilidade pela minha área e vou dar conta dela a Deus. Você vai dizer, olha, eu te dei como responsabilidade um canal aqui no YouTube, pessoas aqui para você orientar. Eu te dei como responsabilidade uma igreja onde você mora para você orientar. Te dei como responsabilidade a tua família. Se ele me colocar num trabalho, me colocar como líder espiritual lá também, eu vou ter que responder por todas essas áreas e tenho uma autoridade espiritual sobre essas áreas. Parece uma coisa simples, mas não é bagunçado. As pessoas pensam que o reino de Deus é bagunçado. Eu vejo muita gente começar a igreja sem autorização de Deus e perder a família. Gente subir de cargo, sair de diácono para presbítero sem autorização de Deus e perder a família. Eu vejo isso aos montes. Gente que se atreve a entrar na casa das pessoas, fazer orações e não tem. Olha, tem uma moça que me chama para fazer oração na casa dela. Eu falo o que para ela? Peça para os seus pais. Se os seus pais me convidarem, eu vou. Porque os pais é autoridade lá. Não posso. Porque eu conheço a jovem, eu vou lá fazer um culto na casa dela, sendo que os pais é o chefe do terreno. Peça para os seus pais, se eles autorizarem, eu vou. É um erro um pastor sair e fazer culto na casa de membro de outro pastor. Está entrando em outro território. Tem conflito no mundo espiritual. As pessoas não se atentam para isso e pensam que o reino de Deus é bagunçado. Você já viu, se o reino do mal não é bagunçado, um traficante ele não sai para botar uma boca de fumo numa quebrada de outro traficante, porque se ele for, vai dar problema. Se o reino do mal é organizado, você acha que o reino de Deus é bagunçado? Não é. É organizado também. Então procure descobrir diante de Deus qual é a área que Deus lhe deu autoridade. Talvez Deus não lhe deu área nenhuma, então você tem que ficar pianinho e crescendo. Tá? E talvez Deus lhe deu área que você está negando, negligenciando e vai prestar conta diante de Deus. Tá? É um conhecimento espiritual que eu estou passando aqui. Se você gostou, se inscreve. Se não for inscrito, deixa um like, um comentário e Deus abençoe a tua vida.